Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham passado a semana com bastante saúde, que é o que mais importa pra gente, principalmente nesse atual momento, não é mesmo? Quinta-feira chegou, dia de vídeo novo. E o que você preparou pra gente, Ana? Preparei um assunto muito interessante, um assunto que se fala muito a respeito, mas se fala às vezes de maneira até desentendida ou pejorativa. Narcisismo. Você sabe quem são os narcisistas? Por que são? E algumas características que podem ajudar vocês a identificá-los? Não? Então eu vou pedir para que vocês fiquem aqui comigo nesse vídeo. Eu vou chamar a vinheta. Voltando, a gente já fala sobre esse assunto. Voltei para falar um pouquinho do narcisismo com vocês. O que é uma pessoa narcisista? E aí eu juntei um pouquinho do que traz a psicanálise, né, o lado patológico, com a versão segundo a psicologia. Narcisista são pessoas que têm adoração pela própria imagem. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o físico da criança. Tá, eu sou... Né? Isso falando a grosso modo. A psicologia trouxe o narcisismo através de Freud, pelo mito grego, né, de Narciso. Quem foi Narciso? Narciso foi o filho de uma ninfa com um deus. Era um homem extremamente belo, um homem de uma exuberância sem igual. E ele sabia disso. Por isso, ele não dava muita bola, vamos falar assim, para as mulheres dali, né? Ele adorava a si mesmo. Quando ele nasceu, a mãe dele foi informada por um adivinho que ele viveria muitos anos, desde que ele não conhecesse a própria imagem, porque isso traria para ele a morte. Então ele viveu tranquilamente. E o que acontece? Eco, uma ninfa, se apaixona por Narciso. E ela começa ali a perseguir. Onde ele ia, lá estava Eco, só que ela não se identificava, ela ficava sempre observando. Eco trazia sobre ela uma maldição. Qual era essa maldição? Quando ela estivesse em um diálogo com uma pessoa, ela sempre repetiria a última palavra que a outra pessoa disse. Tudo bem até aí. Um dia Narciso foi para o bosque e Eco foi atrás dele para ficar observando. E de repente Narciso, ele percebeu que tinha alguém observando ele. E ele começa a falar: "Oi". Eco repete: "Oi". "Quem tá aí?". "Quem tá aí?". Eco repete. Por que eu trouxe isso? Para mostrar para vocês que o narcisista, ele está sempre diante de um espelho, né? E o que se fala a respeito do narcisismo é isso, ele se relaciona com as pessoas buscando a própria imagem. Vocês pensem numa pirâmide, né? Então aqui, imagem, identificação e investimento. Ana, o que é isso? Imagem é a pessoa, ela fica o tempo todo procurando a própria imagem. Então, assim, é como ela se vê, né? Quando a gente coloca aqui como imagem. Identificação, como ela se apresenta. E às vezes a gente pensa que o narcisismo, ele tá somente ligado
aquela parte da pessoa se ama demais, né? Adora a própria imagem, a exuberância, a beleza, e não é só isso. O narcisismo também, né, segundo a psicanálise, ele pode ser entendido como uma pessoa que é a forma que ela se vê. Então, assim, tem pessoas que se veem muito como vítimas, muito como coitadas. Essa pessoa também tem o narcisismo. Por quê? Porque é sempre em relação ao muito belo ou à aversão do belo, tá? Isso que eu tô trazendo para vocês é segundo a psicanálise, tá? A psicanálise que entende dessa forma. Então, vamos lá. Imagem, identificação e investimento. O que é um investimento? A pessoa narcisista, ela gasta tanta energia alimentando aquela imagem que ela quer mostrar para as pessoas, seja da exuberância, seja da pequenez, mas ela gasta tanta energia com isso, que ela fica ali, se sustentando o tempo todo. E é por isso que o narcisista, ele fica o tempo todo ali atrás da sua própria imagem. Eu trouxe aqui para vocês algumas características de comportamento, né, de um narcisista. É claro que a gente não pode sair com um caderninho pela rua catalogando pessoas, né? Esse aqui faz isso, então ele é narcisista, esse aqui faz isso. Não tem nada a ver com isso, tá? Essas características que eu tô trazendo para vocês são algumas que todas elas somadas, elas indicam para um psicanalista que a pessoa tem o transtorno de narcisismo. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, pessoas que são o centro das atenções, né? Pessoas que falam muito de si mesmo ou coisas que elas têm, mas são pessoas que estão ali. São sempre o centro das atenções. Se elas chegam, todo mundo precisa perceber. Elas falam muito de si mesmo, seja, como eu disse, pelo lado da exuberância ou pelo lado da pequenez, né? Pessoas que estão sempre ali contando histórias tristes também, ou vendendo aquela imagem sofrida o tempo todo, tá? Então, pessoas que são o centro, primeiro. Segundo, são pessoas que normalmente têm extremos ciúmes. São pessoas tão inseguras que elas têm ciúme de tudo e de todos. Então, elas têm muito medo de que, quando elas têm uma amizade, por exemplo, né, um namoro, enfim, elas têm muito medo daquela pessoa se interessar por outra. Por quê? Porque elas são muito inseguras. Então, elas têm muito ciúme, são pessoas muito ciumentas. Terceiro, sabe aquelas pessoas que têm expectativas de que elas sempre precisam ter um tratamento especial? Mesmo que elas sejam rudes, mas arrogantes, sem educação, não importa. Mas elas têm dentro delas a expectativa de que todas as pessoas precisam tratar elas de forma diferente. Sensibilidade extrema. Sabe aquelas pessoas que elas te culpam por tudo, né? Tudo é culpa tua. Elas têm mania de perseguição. São pessoas extremamente sensíveis. Tem sempre alguém perseguindo, tem sempre alguém fazendo mal, tem sempre alguém ali, né? Enfim, são pessoas que agem dessa forma. São pessoas também que têm muita dificuldade em relações duradouras, sejam elas afetivas, sejam elas de trabalho, sejam elas de amizade, mas são pessoas que não conseguem manter vínculos com as pessoas, né? Primeiro que elas sugam tudo aquilo, porque são pessoas vampiristas, então elas sugam de você todas as energias que elas precisam, e aí elas vão buscar outras vítimas, né? Outras pessoas que possam alimentar esse ego narciso delas. São pessoas que vivem falando sobre elas mesmas, ou sobre sua inteligência, ou sobre seu sucesso, ou sobre sua aparência, ou sobre coisas que elas têm,
ou mesmo do lado pequenês, são pessoas que vivem falando como eu sou coitada, fizeram isso comigo, me maltrataram no passado, e blá blá blá, e aquela história toda. São pessoas que sempre se aproveitam dos outros. Sempre elas estão tirando proveito de alguma coisa, né? São pessoas que não têm empatia, elas desconsideram o sentimento das outras pessoas justamente por elas não terem empatia. Então, elas não conseguem considerar que a outra pessoa tenha sentimentos. O que mais eu posso dizer para vocês? São pessoas que estão sempre buscando outras pessoas que tenham ou status, né? Pessoas que de alguma forma representam algum tipo de poder, ou são pessoas que elas consideram muito inteligentes. Então, assim, normalmente são pessoas que não gostam de estar com pessoas que elas consideram menos inteligentes ou que não representam nada para ela. Não tenham nenhum status, não sejam pessoas populares, não sejam inteligentes ou não tenham mais dinheiro que elas, porque são pessoas que vivem, digamos assim, dessa aparência. São pessoas também que respondem críticas de maneira muito negativa. Ou elas fazem você sentir vergonha, né, por terem criticado elas. Então, assim, se vocês estão em algum lugar público, ela vai fazer você passar vergonha por isso. Ela vai te expor, ela vai falar mais alto, ou ela vai te humilhar, ela vai usar coisas que ela sabe ao seu respeito para poder te humilhar. Por exemplo, se for um colega, né, um amigo, e ele sabe alguma coisa do seu passado, ele vai usar aquilo contra você. Ah, tá vendo? Bem que fulano falava isso de você. Bem que fulano dizia quem você era. Ele faz isso para te humilhar. Se for em um relacionamento, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Porque o seu namoro não deu certo? Tá vendo por conta disso? E assim ele vai. Ele sempre vai fazer você. Ele vai, quando ele se sente criticado, ele vai se comportar de maneira, ou ele vai ter muita raiva na hora, ou ele vai te humilhar, ou ele vai fazer você passar algum tipo de vergonha, né? Porque eles não sabem lidar com a crítica. Nenhuma crítica para eles é construtiva. É sempre destruindo a imagem que eles têm deles mesmos. E por isso que eles se comportam dessa forma. Eles sempre buscam pessoas que o validem ou que o admirem. Sabe aquelas pessoas que elas sempre precisam estar em uma panela onde ela é admirada ou que as atitudes dela sejam validadas pelos outros? Não, você tá certo. Não, perfeito, foi isso mesmo, você agiu perfeitamente. Exatamente porque no tópico anterior eu disse para vocês que eles não sabem lidar com a crítica. Então, eles estão sempre buscando pessoas que os validam. Eles são sempre pessoas melhores em tudo, né? Ou piores em tudo quando a gente fala do avesso do belo. Por exemplo, se você tem um aparelho celular, vou te dar um exemplo bem bobo. Um aparelho celular top e ele não tem. Ele vai vender para você que ele não tem porque ele não quer e porque ele considera que o que ele tem, que é inferior, é melhor por algum motivo. A roupa dele precisa ser o melhor, ele vai fazer sempre dívida para mostrar para as pessoas que ele tem a melhor roupa, o melhor carro. É uma pessoa que vive de aparência. E quando eles não conseguem manter essa aparência, eles vão vender para você que é porque ele não quer, ele não quis. Ah, eu não uso esse tênis porque eu não gosto, não acho bonito, não acho confortável. Não, esse celular é até bom, mas esse aqui é muito melhor. A tecnologia desse que eu tenho é muito melhor. Por isso que eu não compro um igual esse aí que você tem.
são pessoas que têm essa necessidade, né? De estarem sempre sendo melhores que os outros, tendo o melhor que os outros, só que são pessoas extremamente destrutivas. Eu vou fazer, né, uma série para vocês a partir desse vídeo sobre o narcisismo, né? O narcisismo na nossa família, né, que são quando você lida com os familiares narcisistas ou relacionamentos narcisistas. Eu vou fazer uma sériezinha aqui para vocês de comportamentos narcisistas, porque é um assunto muito amplo. É um assunto que tem muitas vertentes e que a gente não consegue falar nesse vídeo aqui, né, sobre tudo isso. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que essas informações possam ajudar vocês a terem uma ideia do que se trata, né? Esses tópicos que eu trouxe para vocês são segundo a psicanálise, né? Todos esses elementos juntos, eles ajudam o psicanalista a formar esse diagnóstico, né, do transtorno de narcisismo. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira.